Olá, queridos estudantes. E hoje nós teremos uma aula sobre a Grécia Antiga, sobre o período arcaico. No período arcaico da Grécia Antiga, foi um período da desintegração das comunidades gentílicas e da privatização das terras. E foi nesse período que surgiu a oligarquia. O que significa oligarquia? É o poder exercido por um pequeno grupo de pessoas com o mesmo propósito. Neste período também surge a aristocracia, que é o poder de poucos, uma classe social com privilégios que detém o monopólio do poder ligados à agricultura e à guerra no período arcaico da Grécia Antiga. Então surgirá a oligarquia e a aristocracia e também as cidades-estados, que são os territórios independentes com mesma língua e autonomia política. Só para ilustrar, neste período, no período arcaico, mais de 100 cidades-estados surgiram. E no período arcaico foi um período de intenso desenvolvimento econômico em diferentes níveis, do comércio, da agricultura e também da navegação. Então, vamos falar um pouquinho então sobre, do período arcaico, duas importantes polis gregas se destacarão, que é Esparta e Atenas. Vamos falar sobre Esparta. Esparta foi fundada por Dórios no século 9 a.C. E na ilha, né, ficava na ilha do Peloponeso, e num lugar de muitas terras férteis. Então a agricultura era a base da economia. A principal característica de Esparta era o militarismo, e era uma sociedade sem mobilidade social. E qual era a divisão social de Esparta? No topo da pirâmide ficavam os esparciatas, que eram também chamados de homoioi, que significa iguais. Eram homens de mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles poderiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam sua vida à política e ao treinamento para a guerra. Depois, na pirâmide social, vinham os periecos, que eram homens livres, que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos. Eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. E na base da pirâmide social de Esparta vinham os ilotas, que era a população servil, a mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Esparta era uma sociedade que vivia numa guerra perpétua e era a maior cidade grega em território. E essa expansão se deu por meio da aquisição de terras, e também que gerou, né, a aquisição de mais escravos e também cidadãos livres para pagar impostos. Qual era o sistema oligárquico aristocrático de Esparta? Então, a organização política de Esparta. Esparta era uma diarquia, dois reis que tinham funções religiosas e militares. Tinha uma outra instituição que era a Gerúsia, que era composta por 28 anciões que tinham as funções legislativas. Tinha a Apela, que era a Assembleia dos Esparciatas, que tinham as funções eleitorais. E por fim, a última instituição eram os Éforos, que eram 5 cidadãos que tinham funções fiscalizadoras e executivas. Então, o sistema político de Esparta era composto por várias instituições, diarquia, Gerúsia, Apela e os Éforos, ou o Éforato. Uma outra característica de Esparta era o infanticídio. Crianças com deficiência eram sacrificadas pelo conselho dos anciões, porque numa sociedade militar era necessária aptidão física. A educação espartana era baseada no militarismo, na disciplina e na obediência. Dos 7 até os 18 anos, a criança, né, tinha que servir no exército espartano.
Uma outra importante contribuição da sociedade espartana foi a falange hoplita. Então, até o século 8 a.C., os gregos tinham um modelo de combate baseado na bravura individual dos heróis homéricos. A situação mudou com a criação da falange hoplita, uma tática militar em que centenas de soldados hoplitas, disciplinados e bem armados, combatiam em grupo. Então, o aulete era o flautista que coordenava a movimentação do grupo. O som da flauta dava ritmo à marcha dos hoplitas e estimulava os soldados ao combate. E caso um hoplita fosse ferido ou morto, o guerreiro imediatamente atrás o substituiria para manter a unidade do grupo. Falaremos agora sobre a mulher espartana. Elas eram as futuras mães dos guerreiros. Elas eram saudáveis e educadas nos valores espartanos e realizavam exercícios ao ar livre. E se locomoviam sozinhas pela cidade. Outro ponto importante, a mulher espartana ela era admirada por priorizar o público sobre o privado. Um outro ponto importante, que já fazendo uma ligação com essa frase, sobre os espartanos, que o espartano ele era composto por uma entrega completa do cidadão espartano, abrindo mão dos prazeres e interesses individuais. Então, o cidadão espartano ele colocava o público acima do interesse privado. Falaremos agora sobre, e para concluir, né, para não esquecer aqui, fazer um complemento sobre a educação espartana, não só baseada na disciplina, uma sociedade militarizada, né, e na obediência, mas num sistema educacional que foi desenvolvido, né, possivelmente por Licurgo, e que era o laconismo. E o que é o laconismo? É você responder as perguntas e as questões da forma mais objetiva possível. Então, a educação espartana não tinha como objetivo desenvolver as aptidões políticas, o discurso, a oratória. Muito ao contrário disso, é desenvolver o mínimo, o pensamento crítico e reflexivo. É você responder de forma extremamente objetiva as questões que foram colocadas para você. Vamos falar então agora sobre Atenas. Então, continuando sobre o período arcaico, depois de Esparta, uma outra polis grega se destacou, que foi Atenas. Atenas ficava localizada na região sul da Península Grega, num solo pouco fértil, e produzia cereais e oliva. E o desenvolvimento econômico era feito pelo mar, por meio do comércio com outras cidades-estado. Era uma sociedade contrária a Esparta, com mobilidade social, e que ao longo do tempo foi enriquecendo através do comércio. Qual era a divisão social em Atenas? Os cidadãos, que era uma categoria formada pelos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Então, calcula-se que no século V a.C. havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas. Do mais pobre guerreiro ao mais rico proprietário de terras, todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Então, depois dos cidadãos, tinha-se os metecos, que eram os estrangeiros, que não tinham o direito de participar da vida política nem de possuir terras. Dedicavam-se às atividades como o comércio e ao artesanato. Depois, nós temos os escravos, que eram constituídos de prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não possuíam direito à participação política e trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas e nas minas e na agricultura. Quais eram as características da educação em Atenas? Apenas o homem recebia educação e buscava-se um equilíbrio intelectual e físico. Em Atenas, valorizava-se a formação completa, integral,
do cidadão. E o cidadão, então, ficava apto, né, a ocupar o seu lugar na polis. Qual era a forma de organização política em Atenas? Foi um processo, né, ao longo do tempo, né, que estruturou a política ateniense até a democracia. Atenas não surge democrata. Então, Atenas era uma monarquia que tinha o primeiro rei, né, que tinha o rei Basileu, o rei, né, ou Basileu, que tinha uma função militar e religiosa. Atenas era um regime oligárquico, composto pelo arcontato, que eram os eupátridas, comandavam o exército, a religião e o judiciário. Uma outra instituição que também existia em Atenas era a tirania, que era um governo com abuso do poder, a ascensão econômica dos comerciantes e, por fim, a democracia, né? A tirania aqui com Pisistrato e aqui a democracia, que foi implantada por Clístenes, que deu, né, o privilégio dos cidadãos. Quem era cidadão em Atenas? Homens com mais de 18 anos participavam do governo e tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam impostos e não trabalhavam. As mulheres, livres ou não, não tinham direitos, não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, pai ou marido, e as ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. Os estrangeiros eram livres, mas não participavam da política, pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades e normalmente trabalhavam no comércio. E na base da pirâmide, os escravos, que não eram livres, eram propriedade de algum cidadão, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos e trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Então, do passado para o presente, quais as diferenças entre a democracia grega para a democracia atual? Que na democracia grega, somente cidadãos participavam. Né? Ficavam de fora, então, mulheres, estrangeiros e escravos. Já na democracia atual, né, devido à influência iluminista, liberdade, igualdade, cidadania, né, é ampla. Ou seja, nós vivemos num período de cidadania ampla, que todas as pessoas, né, maiores de 16 anos podem participar da política. Pessoal, aqui então terminamos as principais características do período arcaico e até a próxima aula.